nós vamos realizar o Inconfidências de hoje com uma conversa com o cineasta João Moreira Salles. Bom dia, João. Bom dia, Gama. Prazer estar aqui. Eu gostaria de saber primeiro como foi que você se tornou documentarista? Como os documentários aconteceram na sua vida? No meu caso, muito por acaso, porque nunca foi uma vocação evidente. Eu me formei em economia na PUC, gostei muito do curso, mas sabia que não ia exercer a profissão. E assim que eu me formei, o Valtinho, meu irmão, tinha voltado do Japão com 80 horas de material que ele tinha gravado lá, um pouco sem ordem. E ele me perguntou se eu queria ajudá-lo a organizar esse material para uma série de televisão. E eu fiz o roteiro e fiz o texto. E a série foi ao ar, teve boa repercussão e no ano seguinte ele foi convidado para fazer uma série parecida na China. E como ele já estava com cabeça de ficção, estava pensando em fazer o primeiro filme dele, sugeriu que eu fosse no lugar dele e eu fui. Então eu entrei um pouco na carona do meu irmão, porque, ao contrário dele, para o Valtinho, cinema é essencial. Para mim não é tão importante assim. Continua não sendo, na verdade. Em todo caso, a pessoa humana parece ser muito importante na sua obra. Quais os desafios que se apresentam para você ao colocar a pessoa como centro dos seus filmes? Você busca o olhar que vê pela fresta da fechadura? Não. Quando eu disse que o cinema continua não sendo central na minha vida, com isso a ideia é o seguinte, quer dizer, me interessa um pouco mais a história e ela pode ser contada através do cinema, ela pode ser contada através, enfim, da palavra escrita, que é o que eu acabei fazendo na Piauí, a revista que eu criei. Então, o cinema como linguagem para mim não é central. Central é um pouco isso que você está falando, quer dizer, é aquilo que você quer contar e desenvolver maneiras interessantes de contar a história. A ideia da fechadura nunca me interessou, porque há alguma coisa de invasivo nisso, né? Quer dizer, você observar sem ser observado. Eu não acredito que isso aconteça. Não é à toa que eu fui produtor do Coutinho durante tantos anos e ele é uma influência muito grande na minha vida. Para o Coutinho não existe buraco da fechadura. Ele está sempre em contato franco com a pessoa que sabe que está sendo filmada e a pessoa fala na presença de uma câmera que sem ela não haveria conversa. Quer dizer, a conversa só ocorre porque tem um dispositivo que produz essa conversa, que é o filme, que é o cinema. No meu caso é um pouco assim também, quer dizer, as histórias, as pessoas sobre as quais o meu cinema fala, o Nelson Freire, o Lula, o Santiago, são pessoas que sabem que estão sendo filmadas, por saberem que estão sendo filmadas, agem em função da presença dessa câmera, tem um teatro, mas é um bom teatro e é um teatro que revela muito do que essas pessoas são. Então, a ideia de um certo cinema norte-americano, de que você pode filmar como uma mosca na parede, observando sem alterar a realidade que você observa, me parece ingênua e, francamente, desinteressante. Eu acho que a câmera é uma espécie de catalista da ação. Ela catalisa alguma coisa que não aconteceria se não fosse ela. Eu estou aqui na tua presença, mas na presença tem aqui umas 7 ou 8 pessoas atrás das câmeras, tem 3 câmeras, tem luz, tem... E é claro que eu não estou falando com você nessa situação como eu falaria contigo se a gente estivesse no bar aqui da esquina, entende? Sem ninguém. É claro que tem aqui um certo teatro. E ele pode ser bom, ele pode ser ruim, mas ele existe, você tem que levar isso em conta. No filme Santiago, que retrata o mordomo da sua família, há um momento muito especial para mim em que você, menino, acorda e vê Santiago tocando piano de fraque. O piano como uma metáfora da casa, que é essa casa que é tão retratada no filme, não é? E que depois vai aparecer também no seu filme sobre Nelson Freire.
O piano, a música, a casa, isso é um fio condutor entre esses filmes tão importantes na sua carreira? A música, né? Talvez seja a primeira vez que alguém me diz isso. Eu tenho que pensar pela primeira vez aqui na frente de 3 câmeras, é sempre difícil. Mas eu acho que sim. Eu acho que o meu primeiro contato com a música foi através do Santiago, sempre numa cena muito pouco usual, né? Porque era uma casa vazia, muito grande, e à meia-noite um piano que toca com alguém vestido de fraque, sem plateia, né? Aquilo sempre me marcou muito, e ele dizia essa frase extraordinária, porque eu perguntava para ele, mas por que o fraque? Não tem ninguém vendo. Ele dizia, não, porque é Beethoven. Diante de Beethoven você tem uma certa reverência. Isso de alguma maneira me marcou, e o Nelson Freire é um filme que eu fiz antes do Santiago. Mas em relação à casa e a Santiago e a memória do Santiago sobre a casa, a ideia ali era o seguinte, quer dizer, quando eu filmei a casa estava abandonada, estava vazia. E para mim, aquilo era um pouco a imagem da cidade na qual essa casa estava, que era o Rio de Janeiro, né? Era o Rio de Janeiro. Naquele momento, década de 90, era um momento muito duro da vida da cidade. O Rio de Janeiro já não era mais o centro da República, o Rio de Janeiro tinha perdido, enfim, a centralidade econômica, política, cultural também. Eu acho que as coisas, enfim, o Rio tinha perdido a identidade, não sabia mais o que era, estava à deriva. E o Santiago, naquele pequeno apartamento dele, meio que reabitava a casa com o sentido que ela tinha perdido. Então a ideia era uma casa vazia, com uma câmera que sempre se move, porque ela não tem uma âncora, ela não tem nada que a fixe no solo, como a cidade do Rio de Janeiro naquele momento, um pouco à deriva, um pouco sem saber para onde ir, um pouco bêbada. E o que fixa, o que dá sentido, o que dá memória, é a lembrança, é a fala do Santiago que recupera aquilo que a casa tinha sido. Então, no caso deste filme especificamente, você tem 2 eixos, um vertical e um horizontal. O horizontal é o da casa, com a câmera se movendo o tempo todo, porque ela não tem onde parar, ela não sabe mais onde ela está. E o eixo vertical é uma câmera sempre parada, num tripé como esses 3 que estão me olhando para o Santiago, e o Santiago não precisa se mover, porque o que ele dá para a gente é a dimensão histórica, que é sempre vertical, né? Ela é sempre profunda. Então, sobre esses 2 eixos o filme foi montado. E aí, nesse sentido, a pergunta que você me fez no bloco anterior, se o meu cinema seria articulado pela memória, eu não sei se o cinema inteiro, mas certamente o filme Santiago, sim. E o novo filme que eu fiz e que acabou de ficar pronto também, porque é uma espécie de ensaio sobre 68, a partir de imagens de arquivo de 68 e uma reflexão sobre por que as imagens são como são, por que elas foram filmadas daquele jeito e tal. E está ligado, evidentemente, à memória histórica do fato de 68 ter acontecido na França, na Tchecoslováquia e no Brasil um só episódio, mas está ligado também a uma coisa biográfica, porque eu estava em Paris, eu era muito pequenininho, não me lembro de nada, mas eu estava em Paris em maio de 68. Então tem uma relação biográfica também, o que me leva a crer que, de alguma maneira, eu estou começando a fazer filmes que, de certa forma, estão ligados à minha experiência pessoal. Nesse filme, no Santiago, no final, surge uma autocrítica a você mesmo como cineasta, no momento em que, aparentemente, Santiago estava para falar sobre algo que seria essencial na vida dele e que você deplora... Eu digo, isso não interessa. Você deplora não ter ligado a câmera, não ter continuado, não ter dado essa oportunidade ao seu entrevistado de se colocar. O que você diria sobre isso? Você faz esse reexame constante do seu trabalho? Como é que você pensa o seu trabalho como cineasta documentarista? Santiago, eu acho que pode ser entendido como um filme que é em si um reexame, né? É um filme que eu tentei fazer em 93 ou 94, não consegui,
fracassei na linha de edição, pus o filme de lado, passaram-se 13, 14 anos, eu voltei ao material e percebi o que eu havia feito quer dizer, onde eu tinha errado, onde eu tinha me equivocado. E o documentário, o Santiago, só existe por causa dessa revisão, que é feita explicitamente pela voz off, que critica o material bruto, né? E eu acho que esse é um trabalho importante do documentarista, quer dizer, isso é uma coisa que eu aprendi com o Coutinho também. A gente, quando começa na profissão, acha que documentário é um assunto, é um tema. Você tem um tema, a forma está dada, você vai ser filma. Violência no Rio de Janeiro, notícias de uma guerra particular. Eu acho um filme profundamente desinteressante. Não é um filme, é um programa de televisão. Eu acho que ele tem o mérito de ter tratado do problema dessa violência urbana, anárquica, ligada ao narcotráfico, etc. e tal. Foi o primeiro a fazer isso, então ele tem uma característica pioneira. Mas ele, como forma, como documentário, é muito pobre, porque a forma está dada, é entrevista, trilha sonora, enfim, gente que fala, especialista e tal. Não há nada de novo ali. E com o Coutinho eu fui aprendendo que o essencial não é o tema, é a forma, não é o que você conta, é como você conta. E isso exige uma reflexão não apenas sobre o tema, mas também sobre o próprio filme, a maneira como o filme vai narrar o tema. E, portanto, acho que todo documentarista que de fato tem contribuições importantes a dar ao gênero é alguém que necessariamente pensa sobre as questões internas do documentário, sobre como narrar a não ficção. E isso, evidentemente, exige uma reflexão sobre o próprio trabalho, não sobre o tema, mas sobre a maneira como você está tratando o tema. E o Santiago, eu acho que foi o primeiro filme que isso se torna muito explícito. E assim nós ficamos aqui com Nossa Inconfidências, com essa conversa tão interessante com João Moreira Salles. Muito obrigada. Obrigada a você, João. foi um prazer falar contigo.